Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar a quantificação de substâncias no universo da química. Mas, professor, por que será que é importante estudar esse assunto? Veja, você já foi algum dia na feira e aí pediu 2 quilos de tomate? Pois bem, você vai precisar verificar que a quantidade que o feirante está te entregando de tomate é exatamente aquela que você quer e por isso o tomate vai ser pesado. Ou então você precisa vai numa lanchonete e pede 2 lanches, né? Então você está determinando uma quantidade que você precisa. Ou um outro exemplo um pouco mais detalhado é, por exemplo, na questão de produção de medicamentos. Um comprimido, ele deve ter uma quantidade específica do princípio ativo do medicamento, porque se sabe que se tiver menos quantidade do que o efeito terapêutico, você não vai ter o efeito benéfico, né, que você deseja. E se tiver a mais, você pode ter um efeito de toxicidade, né, daquele princípio ativo. Então, determinar as quantidades das substâncias no universo da química, das tecnologias e na vida cotidiana é uma questão de suma importância para nós, seres humanos. Pois bem, quando a gente fala de massa no universo atômico, existe um número, que é o número de massa, que diz para a gente, permite a gente comparar átomos em termos de quantidade de massa que eles possuem. Embora esse número não é exatamente a massa do átomo, mas eles nos dão uma direção e uma possibilidade de comparação. O número de massa, ele é então o somatório de prótons e nêutrons, que a gente já sabe, né, que o átomo ele é basicamente feito de prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons eles têm massa desprezível, é pequenininha, e a massa mais significativa é dos prótons e nêutrons. Por isso, o número que reporta a massa do átomo é o número de massa que é contagem de prótons e nêutrons. Por exemplo, o hélio, ele tem 2 prótons, 2 nêutrons, aí o número de massa vai ser 4. O lítio, ele tem 3 prótons, 4 nêutrons, o número de massa total é 7. Portanto, se eu comparar um átomo de número de massa 7 com um átomo de número de massa 4, eu posso dizer com certeza que o átomo de lítio é mais pesado que o hélio, tá bom? Esse é o tipo de comparação que o número de massa me permite. Pois bem, o número de massa, ele é um número, ele é um somatório de prótons e nêutrons, portanto ele é um número inteiro. E ele não é a massa do átomo em si, mas ele é um número que me indica, em termos comparativos, que um átomo é mais pesado que o outro. Isso eu posso fazer. Mas, quando eu falo da massa do átomo em si, eu falo de massa atômica. E ela, então, tem essa sigla Ma, e a medida da massa de um átomo, né? Então, esse número ele não vai ser inteiro. Às vezes a gente usa ele inteiro, mas é arredondado. Então, esse número, ele tem decimais. E aí, eu determino ele com técnicas, né, sofisticadas de química, de mensuração de massa, de química e física, né? Por exemplo, espectrometria de massas. Pois bem, então, quando eu meço tomates, a massa de tomates na feira, eu uso quilogramas. Essa é a unidade de medida. Mas para medir átomos, a gente vai usar então a unidade de medida específica de átomos, que é a unidade de massa atômica U. Então, os químicos pensaram o seguinte: vamos utilizar o átomo de carbono 12, que ele é bem conhecido, né, e também está bem distribuído na natureza. Vamos dividir ele em 12 partes, e a massa de um pedacinho dessa pizza de 12 partes vai ser então a minha unidade de massa atômica, né? Então a unidade de massa atômica, ela tem como referência 1/12 da massa total de um átomo de carbono 12. Pois bem, como é que fica a questão da massa atômica do cloro, né? O cloro tem número atômico 17, mas a massa atômica dele é 35,5. De onde será que vem esse vírgula 5? É porque na natureza existem isótopos do cloro. O que são isótopos? São átomos do mesmo elemento químico, mas ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons, mas eles possuem quantidade de nêutrons diferentes, portanto, número de massa diferentes, portanto, massas atômicas diferentes. Então, se na natureza existem cloros com massas atômicas diferentes, quando eu tenho uma amostra de cloros, né, no laboratório, quando eu vou fazer uma pesagem que envolva a contagem de cloros, eu tenho que considerar uma média ponderada das massas atômicas desses isótopos que ocorrem naturalmente. Pois bem, então vamos falar do cloro de massa atômica 35. Ele tem 18 nêutrons e, na natureza, 75% dos átomos tem esse tipo de massa.
Agora, existe também um isótopo que tem 20 nêutrons, portanto com número de massa 37. E eles perfazem 25% do total de cloros da natureza. Agora, se eu quero uma massa atômica média que me represente o total de átomos de cloro que eu tenho na natureza, eu tenho que considerar essa proporção de 75% e de 25%. Isso é feito através do cálculo da média ponderada. A média ponderada é um cálculo que a gente faz considerando a massa do primeiro isótopo e a proporção do primeiro isótopo, no caso 75%, a massa do segundo isótopo vezes a proporção do segundo isótopo, dividido pelo somatório das proporções. Então, é só aplicar a fórmula e você vai determinar, então, uma média que represente o valor médio das massas atômicas dos átomos de cloros, considerando que eles têm isótopos. Então, usando o nosso exemplo, né, os isótopos que pesam 35 vezes 75%, aqui a gente está usando o número direto, mais 37, que é a massa do mais pesado, vezes 25%, que é o da ocorrência, dividido por 75 mais 25. Então, a gente vai ter este valorzinho dividido por 100, 3.550 dividido por 100, isso dá um valor de uma massa atômica média de 35,5. Então, recapitulando, porque existem isótopos de massa 35 e eles são a maioria na natureza, existem isótopos de massa 37 e eles são a minoria na natureza. Quando eu quero representar a massa atômica total do cloro na natureza, é uma massa atômica média, que usa não a média aritmética, usa a média ponderada. E a média ponderada, então, do cloro vai ser 35,5. Pois bem, minha gente, lembrando que existem vários elementos químicos com isótopos, o hidrogênio é um caso. Então, isótopos são átomos do mesmo elemento químico com quantidades de nêutrons diferentes. O número de prótons é o que define o elemento químico. Então, todos os átomos que têm um próton são do tipo do hidrogênio, fazem parte do grupo do elemento químico hidrogênio. Então, este átomo aqui, ó, ele só tem um próton, nenhum nêutron, número de massa 1, ele é hidrogênio. Este átomo, ele tem um próton, um nêutron, número de massa 2, mas ele continua sendo hidrogênio. Este átomo, ele tem 2 nêutrons, portanto, número de massa 3, e continua sendo hidrogênio. Ou seja, todos esses átomos são isótopos, ou seja, tem mesmo número de prótons, 1, porém quantidade de nêutrons diferentes, ou seja, número de massas diferentes e massas atômicas diferentes. E a massa atômica média considera a proporção deles na natureza. Então, surge agora um conceito de massa molecular e massa fórmula. Então, nós já aprendemos o conceito de massa do átomo, e agora, como é que eu faço para saber a massa de uma molécula ou massa de um composto, de forma geral? É simples, basta somar as massas atômicas de cada um desses átomos que fazem parte da molécula. Então, por exemplo, e essas massas atômicas a gente sempre consulta em tabelas que estão disponíveis na internet, que estão disponíveis em livros de química, é relativamente fácil de encontrar. Então, o elemento hidrogênio, a massa atômica dele é 1, a do cloro é 35,5, unidade de massa atômica, lembre-se sempre disso, né? Essa unidade é U. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a massa atômica da molécula de gás hidrogênio, H2, eu tenho que somar. Como tem 2 hidrogênios, 1 mais 1 igual a 2 unidades de massa atômica. Se eu quero saber a massa molecular do ácido clorídrico, então é 1 mais 35,5, portanto 36,5. Se eu quero calcular a massa molecular do gás cloro, então é 2 vezes 35,5, que dá o valor de 71 unidades de massa atômica. Então, entenderam como faz? Então você soma os átomos que fazem parte da molécula. Bom, só lembrando uma observação importante, quando a gente fala de massa molecular, a rigor a gente deve usar esse termo para moléculas, só que nem todos os compostos químicos são moléculas, alguns são compostos iônicos e outros metálicos. Vamos lembrar disso? Então, na ligação iônica,
ela tem atração elétrica de íons e forma compostos iônicos, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Na ligação covalente, então eu tenho compartilhamento de elétrons e produzo compostos moleculares ou moléculas, por exemplo, a água. A ligação metálica é de mar de elétrons e produz compostos metálicos ou metais, por exemplo, o cobre, o alumínio. Então, a rigor, o termo massa molecular, ele se refere à massa das moléculas e ele deve ser usado aqui para esse tipo de composto, né? Para os outros, compostos iônicos e compostos metálicos, a gente deve usar uma outra, um outro nome, que é massa fórmula, MF. Então, moléculas são compostos feitos majoritariamente de ligações covalentes. Então, a gente deve usar massa molecular para moléculas e massa fórmula para metais e para compostos iônicos, tá? Embora, de forma geral, muitas vezes o termo massa molecular ele é utilizado de forma indiscriminada, também para compostos iônicos e metálicos. A rigor técnico, isso não deveria acontecer, mas acaba passando batido e o termo massa molecular é muito difundido e muito usado, tá? De forma geral, para todos os compostos. Bom, é importante a gente pensar nas notações químicas porque elas vão determinar a quantidade exata, né, de átomos naquele composto. Então, por exemplo, vamos olhar essa representação aqui. Eu tenho duas vezes esse composto de óxido de alumínio, né? Esse 2 grandão aqui do lado esquerdo da fórmula, ele é o coeficiente estequiométrico, ele me representa a quantidade total do composto inteiro. Então eu vou ter duas vezes todinho esse composto aqui. Esses números pequenos, né, que estão subscritos sempre do lado direito do elemento químico, ele representa o índice de atomicidade. Ou seja, se eu considerar somente esse composto, ele é feito sempre de 2 átomos de alumínio e de 3 átomos de oxigênio. Então, o número à direita está sempre se referindo ao elemento químico à esquerda. Pois bem, para essa notação química, qual seria a quantidade total de átomos desse composto? Então, se a gente for ver bem, né, como eu tenho duas vezes o composto todo, então a quantidade de alumínio vai ser 2 vezes 2, que vai dar igual a 4. A quantidade total de oxigênio relacionado nessa notação é 2 vezes 3, que dá igual a 6. Pois bem, agora vamos olhar para essa outra aqui, né, o fosfato de magnésio. Então eu tenho o coeficiente estequiométrico 3, ou seja, o número total desse composto. O índice de atomicidade do magnésio é 3. E aqui, olha só, eu tenho parênteses. Nesse parênteses, eu estou falando de 2 átomos diferentes, o fósforo e o oxigênio. Então, quando o índice de atomicidade é 1, ele fica subentendido. Então, do fósforo, a gente já sabe que é 1. O do oxigênio é 4. Só que os dois estão entre parênteses. Então, esse índice de atomicidade 2, do lado de fora do parênteses, ele serve para contar todos os átomos que estão dentro do parênteses, no caso o fósforo e o oxigênio. Então a quantidade total de fósforo dentro do parênteses é 1, é 2, né? Porque tem um 2 do lado de fora. E o do oxigênio é 4 vezes 2, 8. Pois bem, qual será que é a quantidade total de átomos nessa notação? A do magnésio é 3 vezes 3, né? Então o coeficiente estequiométrico vezes o índice de atomicidade, que vai dar 9. A do fósforo, então, é 3 vezes 1 vezes 2, que vai dar igual a 6. E a de oxigênio é 3 vezes 4 vezes 2, que vai dar 24. Então, para determinar a massa fórmula e a massa molecular, basta somar as massas atômicas de todos os átomos que fazem parte do composto. Então, por exemplo, tem o oxigênio, a massa atômica 16, o alumínio 27 unidades de massa atômica. Vamos determinar agora as massas desse composto aqui, né, a massa fórmula do óxido de alumínio. Então é só a gente fazer 2 vezes do alumínio vezes a massa do alumínio, que é 27, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Se a gente ver, vai dar 102 unidades de massa atômica. Vamos outro exemplo. Então, agora eu quero saber a massa fórmula do fosfato de magnésio, né? Então, aqui, ó, eu tenho 3 magnésios, 3 vezes 24. Eu tenho 2 fósforos, né? Porque esse 2 do parênteses está multiplicando um fósforo dentro do parênteses. Então, é 2 vezes 31. E eu vou ter, então, 4 oxigênios multiplicados por 2, né? Ou seja, 8 oxigênios no total. Então,
8 vezes 16. Se a gente fizer toda essa continha certinha, vai dar 262. É bom você prestar atenção para não se confundir aqui na hora dos parênteses. Bom, como é que a gente faz para contar maçãs? Maçã a gente conta no dedo, né? 1, 2, 3 maçãs, uma dúzia de maçãs. Agora, como é que a gente faz para contar átomos, né? Numa amostra de maçãs, eu tenho milhões e trilhões e números infinitos de átomos. E não dá para contar no dedo. Então, é fácil contar maçãs numa sacola. Mas para átomos, por exemplo, quantos átomos de hidrogênio existem em 10 gramas de água? A gente não vai conseguir contar no dedo, então a gente vai precisar de uma outra forma de medir átomos. Maçãs a gente mede em dúzias, e átomos, como é que será que a gente faz? Então, a contagem no mundo atômico vai usar lá no Sistema Internacional de Medidas, no SI, o conceito de mol. O que é o mol? Um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades elementares. Olha só, é um número gigante, imenso, né? 10 vezes a 23 são 23 zeros após o 6, após a vírgula. Então é muito grande esse número. Pois bem, o que é uma unidade elementar? Unidade elementar é um termo genérico para representar tudo aquilo que você quer contar. Então, por exemplo, pode ser maçãs. Um mol de maçã tem 6,02 vezes 10 a 23. Pode ser átomos, pode ser elétrons, pode ser prótons, nêutrons, pode ser moléculas, pode ser compostos iônicos. Independentemente, unidade elementar significa aquilo que você quer contar. E pode ser qualquer coisa, você pode contar dedo, maçã, átomos. Então, o número de Avogadro, que é usado na química, né? O Avogadro é esse cientista que aparece na foto, ele contribuiu decisivamente para a determinação desse número, então, em homenagem a ele, este número cabalístico místico de 6,02 vezes 10 a 23, que às vezes em exercícios vestibulares são arredondados para 6 vezes 10 a 23, é um que a gente chama de mol. Então, no Sistema Internacional de Medidas, eu conto átomos em termos de mol. E o mol significa sempre 6 vezes 10 a 23 unidades elementares. Então, por exemplo, um mol de maçãs é 6,02 vezes 10 a 23 maçãs. Um mol de átomos é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, minha gente, o mol é uma unidade super importante. A medida da quantidade de matéria em química é o mol. Né? A unidade de quantidade de matéria também é o mol. Então vamos só dar uma comparadinha com a medida de massa que a gente está habituado. Né? Para medir sorvete, vamos pensar em quilos. Então, para massa habitual, a gente usa na unidade de medida internacional, né, do sistema internacional, é o quilograma. Então, um sorvete de 20 quilogramas. Imagina um sorvetão, hein? Delícia. Agora, para medir a quantidade de matéria, eu vou usar mol. A unidade de medida também é mol. Então, um balão com 10 mols de gás hidrogênio, com gás hélio, né? Lembra que como é unidade de medida, mol aqui não tem a letra S, né? Assim como quilos. Você não põe S depois do quilos, você não põe S depois do mol. Pois bem, então para quantificar a matéria, a gente vai usar o mol. E aí vamos pensar agora, vamos fazer uns cálculos simples. Quantos átomos tem em 2 mols de átomos? Vamos fazer a conta. Então, se eu tenho 2 mols de átomo, eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 2 vezes 6,02 dá 12,04 vezes 10 a 23. Só que esse número aqui, eu preciso colocar ele em notação científica. Então, a notação científica diz que eu tenho que ter só um número inteiro e os outros números depois da vírgula. Então, eu trago a vírgula para a esquerda, e se eu trouxe a vírgula para a esquerda, então estava no 2, agora vai para o 1, esse número da potência do 10, ele vai subir uma unidade. Então, era 23, vai virar 24. Né? Então, 12,04 vezes 10 a 23 é igual, em notação científica, a 1,204 vezes 10 a 24 átomos. Agora, vamos fazer uma outra continha. Quantos átomos tem 3 mols de átomos? Então, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, vai dar 18,06 vezes 10 a 23. Na notação científica é 1,806 vezes 10 a 24 átomos. E agora, quanto fica 200 mols de átomos? Vamos fazer a continha. Vai dar 12,04 vezes 10 a 23.
1,204 vezes 10 a 26, na notação científica. A vírgula estava aqui no 4, agora você vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, portanto, você vai subir 3 unidades na sua potência do 10. Então, 23 mais 3 vai dar 26. 1,204 vezes 10 a 26 átomos no total. Então, a notação científica, ela é muito necessária quando a gente faz cálculos com mol, né? Justamente porque o mol usa uma potência de base 10. Então, a notação científica tem sempre um número inteiro, né? Que a gente vai chamar de fator, é um número entre 1 e 10, então de 1 a 9, vezes a potência de base 10. E aí o expoente dessa potência, né? Então, por exemplo, eu tenho esse número grandão aqui, e para transformar ele em notação científica, a vírgula está aqui no finalzinho, ela vai andar 7 casas, então vai ser 6,5 vezes 10 a 7. Então, por enquanto, minha gente, é isso. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.